Vai para o Maracanã e ele vai falar como é que foi o clima da torcida, a importância desse jogo para as outras partidas do restante dessa temporada. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Fazer gol, porque eu sabia que ia acontecer naturalmente, como aconteceu todos esses anos. Ele não fez gol de título à toa, ele está sempre fazendo, sempre marcando, está sempre... Então, isso, agora lembrei. É uma questão de nós estamos com o grupo muito enxuto. Praticamente não temos como preservar muita gente. Saudações rubro-negra, pessoal. Vamos ver aqui no nosso canal Fla React, né? Essa entrevista aqui muito importante do Felipe Luiz. Felipe Luiz dando aula aí na sua coletiva, né? Na sua coletiva de imprensa, mandando muito bem. Vamos ver aqui o que o Michael falou, rapaziada. O Michael que deu uma entrevista aí, né? E tá dando o que falar. Também a imprensa brasileira estão aí impressionada, né? Com esse trabalho já do Felipe Luiz em tão pouco tempo, mostrando um Flamengo bem envolvente, né? Mostrando ser um cara muito inteligente aí no comando do Flamengo. Então, antes de começar aqui, pessoal, só convido a vocês, né? Que vocês estejam fortalecendo o nosso canal Fla React. Deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal que é muito importante e bora agora aqui pro vídeo, né? Bora ver aqui as principais informações. De volta com o Sport Center. Vitória do Flamengo em cima do Juventude, 4-2, vitória muito importante para esse Flamengo. Gabigol voltou a marcar, Arrascaeta também, Plata marcou pela primeira vez. Bom, um jogo bom do Flamengo. Chegou a ter susto, Fábio? Ou é impressão minha? Marcelo, acho que o susto vem quando o Flamengo toma um gol de empate, né? No primeiro tempo ainda. Era um jogo que o Flamengo, acho que o torcedor, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo acho que ainda sonha com uma possibilidade de título brasileiro também. Então era um resultado que para o Flamengo continuar sonhando era importante os 3 pontos. Faz o gol com o Michael logo no começo do jogo, sofre o empate no final do primeiro tempo, mas é um time que foi superior durante todo o jogo, né? Com relação à posse de bola, chances criadas. O Flamengo, existe uma diferença gigantesca, né, de qualidade de elenco, Flamengo e Juventude. E é um resultado que tem um impacto favorável para o Flamengo, né? Favorável também ao trabalho que o Felipe Luiz vem exercendo perante o grupo. É um placar elástico, então assim, essa relação do que a gente fala DNA do Flamengo, como o torcedor gosta de ver o Flamengo jogando, está muito mais próximo nas mãos do Felipe Luiz do que do próprio Tite, e um resultado que é importante para o Flamengo, de alguma forma, continuar sonhando com a possibilidade de, caso aconteça tropeços de Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, continuar sonhando com a chance de título brasileiro. Gostou do Flamengo, Zé? Ou você acha assim, é um adversário que permite esse Flamengo estar mais solto e marcar mais? Eu acho que é natural pela qualidade dos jogadores, né? Isso não tem jeito, criatividade, intensidade, né? Eu acho que o Flamengo quando joga no Maracanã e consegue encontrar ali os espaços para jogar, eu acho que é natural o Flamengo ter esse domínio. O Flamengo tem um jogador que está, assim, é impressionante o que ele está jogando. Sobrando, né? É esse daí, ó, é o Gerson. Gerson, né? Esse rapaz aí, ele consegue, no meu modo de ver hoje, ele é o melhor jogador de futebol brasileiro. Porque ele consegue ser meio campo, ele consegue ser atacante, ele consegue ser defesa, ele consegue fazer todas as funções da equipe do Flamengo dentro do jogo. Aí a bola o tempo todo passa pelos pés dele, e quando ele não joga, o time do Flamengo, quando ele está um pouquinho abaixo, ele não consegue ter repetir a mesma qualidade de jogo, o time do Flamengo sente. O Flamengo é um ótimo time, o time do Juventude tem suas limitações. Eu vou até perguntar pro meu treinador aqui, pro Silas. Silas, deixa eu te falar, você está jogando no Maracanã contra o Flamengo, primeira saída de bola marcando pressão, né, sofrendo pressão do time do Flamengo. Você vai continuar jogando pressão? Você toma um gol, você continua a pressão? Mas não sei, né, professor? Eu pelo menos aprendi o seguinte: vamos inverter pressão, vamos jogar a primeira bola lá para ser disputada no meio campo, e depois que a gente readquirir a confiança, aí nós tentamos jogar de novo. A equipe do Juventude, eu não entendo, tomou o primeiro gol, depois continuou saindo jogando, quase tomou o segundo. É muita ousadia. Eu não sei, até assim, respeito muito os jogadores respeitando, é lógico, os jogadores do Juventude, mas existem algumas limitações que você precisa saber reconhecer. Você precisa saber entender, olha, meu time não vai conseguir fazer isso o tempo todo, porque quando sofre pressão tem dificuldades. E foi o que aconteceu. Então até jogando a bola para você, né, professor? Sem dúvida.
A gente está falando de um time que tomou 9 gols em 2 jogos. Fez golaço lá contra o Palmeiras, sim, fez. Um time que lá nos seus domínios é um time muito forte. Agora, você tem várias formas de você plantear um jogo, fazer um plano de jogo. E uma delas, você falou, você está marcando um time lá na pressão. Tudo bem, os jogadores com menos qualidade de qualquer time são os do meio para trás. Com poucas exceções, de jogadores que saem de lá de trás jogando com aquela qualidade toda. Então você faz uma pressão ali, deu certo, tudo bem, você continua. Mas você não deu certo, você tem o Gilberto, que é um cara grande. É um cara que, se você pifar a bola nele, ele vai conseguir fazer um pivô, sofrer uma falta para dar tempo do time sair de trás. E o Juventude não fez isso. E a gente está falando aqui de um jogador, o Gerson, por exemplo, que a seleção brasileira está fazendo, não pouco, está fazendo muito bem para ele. E ele está sendo esse cara no Flamengo que já foi o Arrascaeta. O cara que toma conta do jogo, o cara que pisa na bola, o cara que dá as pausas, que dá velocidade. Então, o Flamengo está se aproveitando muito. E, de uma certa forma, o Felipe Luiz, mesmo o Gabigol não tendo feito um grande jogo, ele consegue voltar a fazer gol. Isso é importante para ele, para o Flamengo e para o Felipe Luiz também. É verdade, para o Gabigol, para o Arrascaeta também. Depois a gente fala sobre a importância dessa retomada. O Plata fazendo seu primeiro gol também, o Michael marcando, isso é importante. A gente vai falar sobre o que isso pode mudar também no Flamengo para o restante da temporada, para a final de Copa do Brasil, etc. Olha, os números então de Flamengo e Juventude, posse de bola do Flamengo 74% a 26% do Juventude, 551 passes certos a 152, 20 finalizações a 5, 10 finalizações certas a 3, 9 grandes chances a 2, 44 ações na área rival a 11, um banho de bola do Flamengo nesses números que a gente vê aí dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. E a gente conversa agora com Pedro Henrique Torre, a gente vai para o Maracanã e ele vai falar como é que foi o clima da torcida, a importância desse jogo para as outras partidas do restante dessa temporada. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite aí ao Capita, Fábio Luciano, também Zé Elias, o Silas, todo mundo que está sempre ligado com a gente no Sport Center. Olha, Maracanã agora já vazio, já bem mais tranquilo, enfim, já foi todo mundo embora, mas estava bem animado, bem cheio, estava uma tarde muito abafada, agora a ventania aqui começou a chover, mas 56 mil torcedores no Maracanã para apoiar o Flamengo nessa partida contra o Juventude, que era bem importante, né? Para o Flamengo seguir ali no bolo do G4, ao menos, tentar aproveitar, quem sabe, tropeços. Já houve ali de Palmeiras e Fortaleza, que empataram entre si. O Botafogo joga nesse momento, mas o Flamengo para seguir ali pelo menos no bolo do G4 e ficar um pouco mais tranquilo para a próxima semana, que inicia a decisão da Copa do Brasil aqui mesmo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Abriu rápido o placar com o Michael, que substituiu o Bruno Henrique, né? Estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. De La Cruz, no meio de campo, foi substituído pelo Everton Araújo. De La Cruz, que está lesionado. E o Flamengo abriu bem rapidamente o placar. Parecia que ia ter mais facilidade assim para fazer mais gols, mas tomou um contra-ataque. Aí o Gilberto fez esse 1-1. Que aí a torcida ficou um tanto quanto, sim, ressabiada, mas continuou apoiando. Veio um intervalo e aí o Flamengo conseguiu rapidamente esse gol. E aí é importante a gente falar sobre o gol do Gabigol, porque ele não marcava desde o dia 20 de julho contra o Criciúma. Lembra aquele gol lá em Brasília, o Flamengo venceu por 2-1. O Barreto, jogador do Criciúma, chutou uma bola na outra, enfim, aquele pênalti polêmico. Então o Gabigol foi a última vez que ele tinha marcado, mais de 3 meses de jejum, 14 jogos em sequência sem marcar. O Felipe Luiz insiste com ele e aí vira um evento o Gabigol aqui no Maracanã, porque há tanto tempo que ele não marca, era algo tão trivial. E aí as pessoas pegando o celular, levantando tudo, é diferente dos outros gols assim. Então uma expectativa muito grande, cantando o nome do Gabigol, o nome mais saudado ao lado do Gerson na escalação do Flamengo. E aí rapidamente ele fez o gol e aí o Maracanã explodiu. Aí ficou um pouco mais fácil para o Flamengo, fez 3-1, até sofreu o gol depois, talvez muita gente apontando uma falha do Rossi no chute do Emerson Carioca. Mas e o lado importante, descontraído do torcedor do Rio de Janeiro, o Fábio Luciano conhece muito bem, da torcida do Flamengo especificamente. O Nenê, quando foi expulso, ficou falando ali com o Braulio logo depois que tinha entrado, o Braulio da Silva Machado, o árbitro da partida.
O Nenê não saía de campo, não saía. Quando saiu, a torcida do Flamengo entoou aquela marchinha de carnaval: mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, dá chupeta para o Nenê não chorar. Foi um momento engraçado, descontraído da partida. Aí o Flamengo depois fez o 4-2 e saiu um pouco mais aliviado, com Plata, Alcaraz, enfim, o Gerson jogando muito bem. A importância dessa partida. Quem passou pela zona mista foi o Michael. Michael, hoje, que fez mais um gol, já tinha feito na sua estreia, a reestreia com a camisa do Flamengo, falou um pouquinho aí sobre, enfim, tem ansiedade, que talvez tivesse uma ansiedade de o Gabigol voltar a marcar, como é que ele ajudou, a preparação para o jogo com o Atlético Mineiro. Enfim, vamos ouvir um pouquinho o Michael, camisa 30 do Flamengo, que vai voltando aos poucos depois da lesão grave que ele teve, ficou um mês parado basicamente. Então vamos ouvir um pouco o atacante Michael. Acho que todo mundo aqui já está acostumado a ver o Gabigol marcar, sempre fazer gol. Mas como eu falei agora, ninguém vai estar bem todos os dias. Ninguém vai fazer gol todos os jogos. É impossível você ver isso acontecer, cara. É muito difícil. E eu não tinha ansiedade nenhuma por ele ficar esse tanto tempo de fazer gol. Porque eu sabia que ia acontecer naturalmente. Como aconteceu todos esses anos. Ele não fez gol de título à toa. Ele está sempre fazendo, sempre marcando, está sempre disputando, sempre ganhando. E é muito difícil você ver alguém que está sempre ganhando e sempre querer ganhar, e sempre querer ganhar mais. Então ele é um cara que tem um mental tranquilo, é um cara que se dedica, que trabalha, e eu espero que nós possamos fazer aí grandes jogos, ele possa marcar mais e mais ainda. Se nós tiver poder que ajudar algo, a gente vai ajudar. Mas ele é um cara que já está acostumado a marcar, habituado a marcar, habituado a vencer, e não gera ansiedade nenhuma. Felipe, boa noite, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria te pedir, Felipe, você comentasse 2 jogadores especificamente, que foram o Everton Araújo, que ganhou a primeira chance com você, e o Michael, que entrou na vaga do Bruno Henrique e do De La Cruz, que são 2 jogadores que você não vai ter, né, no primeiro jogo da final. Então eu queria que você comentasse o que você achou dessa avaliação desses 2 jogadores hoje. Obrigado. Bom, Everton Araújo é um jogador que tem o maior talento que, para mim, um ser humano pode ter, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você vai dar uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, ele quer absorver a todo momento. Fica fazendo complemento depois do treino, e é um cara que tem a tendência de evoluir muito. É o maior, para mim, o maior talento, o maior dom que pode ter um ser humano, é essa vontade, essa capacidade que o jogador tem de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio, ele e o Eric. E estou muito feliz de poder ter mais uma opção aí para volante. E o Michael, como eu falei no outro jogo, um cara que é fundamental para a gente, muito importante, teve uma lesão muito grave e hoje fez um jogaço, constantemente criando perigo, tanto na ponta como por dentro, atacando espaço. Um cara que tem finalização, tem gol, ele tem números. E recuperar a forma física depois dessa lesão tão grave que ele teve é muito importante. E como eu falei, é um cara fundamental para mim no decorrer agora do campeonato. Felipe, boa noite. Guilherme Xavier da Trivela. Queria te parabenizar pela vitória, porque foi uma vitória muito importante hoje para o Flamengo. Diante de um empate do Palmeiras com o Fortaleza, o Botafogo também jogando no resultado, o Flamengo podendo se aproximar dos líderes, se mantendo no G4, e vocês têm um jogo importante quarta-feira também contra o Internacional, um jogo atrasado, um jogo que, querendo ou não, é um confronto direto ali. O Inter também está próximo das vagas da Libertadores, só que vocês têm a final da Copa do Brasil no domingo. Queria saber como é que está a sua cabeça com relação a preservar alguns titulares. Eu sei que você já comentou que não costuma preservar, mas a Copa do Brasil parece ser uma prioridade grande para o Flamengo, e o Flamengo já tem muitos desfalques, até jogadores suspensos hoje, como Léo Pereira e Arrascaeta. Obrigado. Pois é, uma boa pergunta, né? Temos esse jogo muito importante para a gente. O Inter é um time muito forte. A partir de amanhã eu vou começar a preparar esse jogo e estudar esse jogo. Desculpa, me perdi. Ok. Então, isso, agora eu lembrei. É uma questão de nós estamos com um grupo muito enxuto. Praticamente não temos como preservar muita gente, porque somos os que somos. Temos muitos lesionados, lesões graves. Alguns já estão retornando, né? No caso do Cebolinha e do Luiz Araújo, já estão vendo a luz do fim do túnel. O Vinha e o Pedro vai ser mais de longa duração.
O Nico também vai ser um pouco mais de tempo para ele recuperar bem dessa lesão dele. E o Alex, vamos ver como é que ele evolui durante a semana. Então já somos poucos, né? E para mim o que eu miro agora é esse jogo, né? Claro que a final está aí, a final é o jogo do ano, né? no quesito final, e todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui, jogar na frente da nossa torcida, e preciso de todo mundo. Então alguns vão jogar e outros vão descansar, mas sempre pensando em vencer do Inter, que é o mais importante. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Parabéns pela vitória. Lá no início, em uma das suas primeiras coletivas, você citou que o Flamengo iria sofrer muito, não muito, mas iria sofrer algumas oportunidades do adversário pelo seu estilo de jogo. Nos últimos 2 jogos no Maracanã, o Flamengo tomou 4 gols, 2 do Fluminense e 2 hoje. Queria saber se você já considera isso normal, assim, pela sua característica, ou ainda vê muitos pontos a melhorar na questão defensiva. Obrigada. Bom, como eu falei, sempre pressionar alto e propor com os 10 jogadores, você corre riscos. E é um risco que eu sei que eu vou correr, eu sei que vão existir erros. É claro que esses erros, eles têm que ser corrigidos, treinados e melhorados. Mas eu sou consciente, eu sei que vão acontecer, né? E hoje foi um erro. Um erro que o próprio Léo e os 2 Léo sabem que aconteceu. Eu não preciso nem falar para eles, porque eles já sabem. Então, mas sempre com a confiança do treinador de que eles têm que fazer o que eu peço, e eles estão fazendo, né? Alguns momentos vão se criar desajustes na defesa, e eu entendo esse risco. Agora, claro que eu não gosto de tomar gol, não quero tomar gol, e vou fazer de tudo para corrigir durante a semana, treinar esse mesmo aspecto, né, da vigilância, para poder ter a bola e com mais segurança. Aqui, boa noite, Felipe. Ângelo Furtado, Time Web Sport. Felipe, você que teve a sua carreira no futebol internacional, segunda-feira, Vinícius Júnior pode ser, né, eleito aí o melhor jogador do mundo. Queria que você, com a sua experiência, deixasse um recado para ele. Como que você está vendo aí essa questão do melhor jogador do mundo, da escolha, né? Todo mundo sabe que vai ser ele. Merecido, cara que conquistou tudo que conquistou sozinho, ninguém deu nada de presente para ele, e ele conseguiu sair do lugar onde ele foi criado para ser o melhor jogador do mundo e o melhor jogador do Real Madrid. E a única coisa, o recado que eu posso dar para ele é que ele não pare, que ele continue, que ele vá atrás de outra bola de ouro, que ele continue a ambição, porque não é fácil você tocar o céu e continuar lá, né? Mais difícil é você permanecer lá. Então ele tem que continuar com a mesma alegria que ele tem, que ele merece. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, Damas do Esporte, Rádio Raquete Pinto. Parabéns pela vitória. Você tem falado, né, em muitas oportunidades que esse Flamengo é o Flamengo do Felipe Luiz, apesar das suas referências, né, de toda a experiência que você passou no futebol. Eu queria que você dissesse o que hoje nesse time já tem a cara do Felipe Luiz, já está do jeito redondinho que você quer, e o que ainda falta corrigir e vai ser aí ao longo das próximas partidas. Eu acho que eles assimilaram bem a ideia, assimilaram bem, então fazendo tudo que eu estou pedindo, né? Depois a parte técnica é do jogador, a parte mental a ser mais, sei lá, frio e calculista. Isso depende dos jogadores, mas a parte estratégica, a pressão alta que eu quero fazer, a parte da maneira de defender, a maneira que eu tenho de atacar, hoje se viu tudo. Praticamente o que eu peço para os jogadores fazerem, eles entendem muito bem. E as peças se encaixam. Claro que depende do lateral que joga, do volante que joga, eu tenho que adaptar alguma situação ou outra, mas o meu modelo de jogo eu já deixei bem claro que é com sempre pressionar alto e propor jogo o máximo possível. Só que muitas vezes jogamos contra adversários que quebram a nossa pressão e nos empurram, ou que sabem pressionar e não deixam a gente ficar na área como a gente ficou hoje na área do Juventude. Então, cada jogo é um jogo, mas basicamente o meu modelo de jogo está sendo visto nesses jogos. Oi, Felipe, Sérgio Lobo aqui. Eu queria
estender um pouquinho em relação à pergunta que o Guilherme fez para você, relacionada ao jogo de quarta-feira. Você já falou do encurtamento do elenco, né? Está enxuto demais para os jogadores que você vai contar lá em Porto Alegre. Arrascaeta e Léo Pereira você também já não vai contar, os dois levaram o terceiro cartão amarelo. O que você está pensando em relação ao Campeonato Brasileiro especificamente? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, obviamente, né? O Flamengo vai lutar pelo título da Copa do Brasil, mas não se sabe o que vai acontecer. E eu estou olhando aqui a tabela, independentemente dos resultados que ainda estão correndo, tem jogos em andamento, se o Flamengo vencer o Internacional, ele pula para terceiro lugar. O que você está pensando especificamente relacionado ao brasileiro? Em ganhar do Internacional. A única coisa que eu penso, preparar muito bem o jogo, preparar todas as soluções para os jogadores que eles possam ter de dificuldade durante o jogo, como a gente vai atacar, como a gente vai defender, e ganhar do Internacional. É a única coisa. Salve, rapaziada, então essa aqui foram as nossas informações, né? O Flamengo aí, né, conseguiu essa grande goleada com gol, né, de Michael, Gabriel, Arrascaeta e Gonzalo Plata aos 95 minutos. Os gols do Juventude foi marcado pelo Gilberto e o Edson Carioca, né? Então, grande atuação do Flamengo, né? O Flamengo conseguindo ter um bom futebol, né? Mostrando seu futebol envolvente. E eu quero saber a sua opinião, torcedores. O que você achou a respeito dessa vitória do Flamengo? Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Esse aqui foi o nosso vídeo e até as próximas informações e fui!